Mandei no grupo da família. Minha formatura é sábado. Vocês vão vir? Minha mãe respondeu. Estaremos na praia. Aproveita aí. Meu irmão disse. Para de querer chamar atenção. Só respondi, ok. Naquela noite, algo que saiu no noticiário fez eles ficarem em choque. Meu nome é Emily, tenho 24 e sou a primeira pessoa da minha família a conseguir se formar na faculdade. Foram 4 anos e meio de muito esforço, trabalhando meio período para ajudar com as mensalidades e estudando até altas horas. Meus pais se separaram quando eu tinha 15 anos. Minha mãe se casou de novo com um cara que sempre foi meio estranho comigo, e tenho um irmão 2 anos mais novo que sempre foi o queridinho de casa. Desde pequena, percebia que éramos tratados de forma diferente. Quando eu tirava notas boas, era o esperado. Quando meu irmão tirava qualquer nota acima da média, era motivo de festa. Quando eu ganhava algum prêmio na escola, minha mãe dizia que era bom, mas que eu não devia me achar por causa disso. Quando meu irmão marcava um gol no futebol do colégio, ela postava foto em todas as redes sociais. Essa dinâmica continuou durante toda a adolescência e início da vida adulta. Eu sempre fui a filha responsável, aquela que resolvia os problemas, que ajudava financeiramente quando necessário, que estava presente nas emergências. Meu irmão era o garoto de ouro que podia fazer qualquer coisa porque era considerado mais novo e imaturo. Quando finalmente estava chegando perto da formatura, fiquei genuinamente animada. Pensei que talvez dessa vez seria diferente, que eles entenderiam a importância daquele momento para mim e para toda a família. Afinal, era um marco histórico. Ninguém antes havia chegado ao ensino superior. Na terça-feira antes da formatura, criei coragem e mandei uma mensagem no grupo da família perguntando se eles iriam comparecer. Expliquei que a cerimônia seria no sábado às 2 da tarde, no auditório principal da universidade, e que cada formando tinha direito a 5 convites. A resposta da minha mãe veio algumas horas depois, bem direta e fria. Disse que eles já tinham planos para o fim de semana, que iriam para uma casa na praia que o padrasto havia conseguido por um preço bem em conta, e que eu deveria aproveitar minha formatura por lá mesmo. Logo em seguida, meu irmão mandou uma mensagem que me deixou completamente sem chão. Disse para eu parar de querer chamar atenção, que formatura não era nada demais e que todo mundo se forma mesmo, não era motivo para fazer drama. Fiquei olhando para o celular por uns 10 minutos, tentando processar aquelas palavras. Depois de todos os anos me dedicando aos estudos, depois de ter ajudado minha família financeiramente sempre que necessário, depois de ter sido a filha presente em todos os momentos difíceis, a resposta que eu recebia era essa. Só respondi um simples ok no grupo e deixei por isso mesmo. Mas por dentro estava devastada. Naquela noite chorei até dormir, pensando em como seria estar sozinha no dia mais importante da minha trajetória acadêmica. Na manhã seguinte, minha tia Carol, irmã da minha mãe, me ligou. Ela sempre foi diferente do resto da família, mais carinhosa e atenciosa comigo. Carol disse que tinha visto as mensagens no grupo da família e que estava indignada com a atitude deles. Contou que iria à minha formatura nem que fosse a última coisa que faria, e que eu merecia ter pelo menos uma pessoa da família torcendo por mim. Durante nossa conversa, ela revelou algo que me deixou ainda mais chateada. Disse que minha mãe e meu irmão estavam comentando com outros parentes que eu era dramática e que estava fazendo tempestade em copo d'água com essa história de formatura. Segundo ela, eles estavam pintando a situação como se eu fosse uma pessoa carente de atenção, que não conseguia aceitar que as pessoas tivessem outros compromissos. Isso me doeu profundamente porque percebi que não era só uma questão de eles não conseguirem ir. Era uma questão de eles genuinamente não valorizarem minha conquista e ainda por cima me desqualificarem para outros membros da família. Carol ainda me contou que a tal casa na praia tinha uma história estranha. O padrasto havia conseguido o lugar por um preço muito baixo, quase simbólico, através de um conhecido que disse ter as chaves e que a propriedade estava disponível para aluguel de última hora. Ela achou estranho, mas não disse nada na hora. O sábado chegou e eu estava nervosa, ansiosa, mas também determinada a aproveitar meu momento. Carol chegou 1 hora antes da cerimônia. Estava linda, toda arrumada, carregando um buquê de flores para me dar depois da formatura. Ela se sentou na primeira fileira e ficou me acenando e sorrindo durante toda a cerimônia. Enquanto isso, vi pelo Instagram que minha família estava na praia, postando fotos e vídeos. Minha mãe fez uma série de stories mostrando o local, a casa onde estavam hospedados, o padrasto fazendo churrasco, meu irmão jogando frescobol. Em uma das legendas, ela escreveu algo como aproveitando a vida sem drama. Aquilo me doeu, mas tentei não deixar que estragasse meu dia. Quando meu nome foi chamado no palco, Carol gritou e aplaudiu como se fosse a mãe mais orgulhosa do mundo. Naquele momento, senti que pelo menos uma pessoa da minha família entendia o valor da minha conquista. Depois da cerimônia, Carol me levou para um restaurante bem bonito para comemorarmos. Pedimos uma garrafa de espumante,
Tiramos várias fotos e ela fez questão de postar nas redes sociais, marcando a ocasião como um momento histórico da família. Estávamos no meio do almoço, conversando sobre meus planos para o futuro, quando minha prima, filha de outro tio, me mandou uma mensagem no WhatsApp. Disse que era urgente e que eu precisava ligar a televisão no canal de notícias local imediatamente. Carol e eu ficamos confusas, mas ela pediu para o garçom trocar o canal da televisão do restaurante. Quando a imagem mudou, quase engasguei com o espumante. Lá estavam minha mãe, meu padrasto e meu irmão sendo retirados de uma casa pela polícia militar. A reportagem estava ao vivo, mostrando a operação policial em uma casa de praia em uma cidade litorânea a umas 2 horas de distância. O repórter explicava que a polícia havia recebido uma denúncia de que a propriedade estava sendo ocupada ilegalmente por pessoas que se passavam por inquilinos legítimos. Segundo a reportagem, o verdadeiro proprietário da casa estava em viagem ao exterior e só descobriu a invasão quando vizinhos entraram em contato informando sobre movimentação suspeita na propriedade. Quando a polícia chegou ao local, encontrou não apenas os ocupantes ilegais, mas também diversos objetos que pareciam ter origem duvidosa. O repórter listou alguns dos itens encontrados: televisões sem nota fiscal, aparelhos eletrônicos diversos, joias e, pasmem, um tablet que estava registrado no meu nome. Meu coração disparou quando ouvi isso. Fazia alguns meses que meu tablet havia desaparecido misteriosamente após uma visita que minha mãe fez ao meu apartamento. Na época, ela disse que poderia ter sido um dos amigos que estavam comigo em casa, ou talvez eu tivesse esquecido em algum lugar. Me fez até sentir culpada por suspeitar que alguém da família pudesse ter pegado. Agora, tudo fazia sentido. Carol estava tão chocada quanto eu. Ficamos assistindo a reportagem em completo silêncio, tentando processar o que estávamos vendo. A situação ficou ainda mais grave quando o repórter informou que entre os documentos apreendidos estavam comprovantes bancários e uma identidade que não pertenciam a nenhum dos detidos. Meu sangue gelou quando percebi que provavelmente estavam falando dos meus documentos. Alguns meses antes, minha mãe havia me pedido para atualizar alguns dados bancários porque ela queria me dar um presente de formatura e precisava das informações para fazer uma surpresa. Ingênua, passei todos os dados que ela pediu. Saímos correndo do restaurante e fomos direto para minha casa. Liguei imediatamente para o banco e descobri que minha conta havia sido temporariamente congelada para a investigação. Tinham sido feitas movimentações suspeitas usando meus dados, incluindo transferências para contas que eu não conhecia e tentativas de abertura de crédito em meu nome. O atendente do banco explicou que eles haviam sido notificados pela polícia sobre o uso irregular dos meus dados e que precisariam de alguns dias para esclarecer a situação. Enquanto isso, eu só poderia sacar um valor limitado por dia e não poderia fazer transferências. Fiquei completamente perdida. Ali estava eu, no dia da minha formatura, descobrindo que minha própria família havia me usado em um esquema criminoso. Era difícil de acreditar, mas as evidências estavam todas lá, sendo mostradas na televisão nacional. Carol ficou comigo o resto do dia, me ajudando a processar toda aquela situação. Ela disse que sempre soube que havia algo errado com o padrasto, mas nunca imaginou que ele envolveria minha mãe e meu irmão em algo assim, e muito menos que usariam meus dados para cometer crimes. Durante a noite, meu telefone não parou de tocar. Vários parentes ligaram querendo saber se eu estava sabendo da situação, se estava envolvida, se sabia de alguma coisa. Tive que explicar para cada um que eu não sabia de nada, que havia descoberto tudo pela televisão e que meus dados tinham sido usados sem meu conhecimento. Mas o que mais me doeu foi que nenhum dos 3 me ligou. Nem minha mãe, nem meu padrasto, nem meu irmão entraram em contato comigo. Fiquei a noite inteira esperando pelo menos uma ligação, explicando a situação, pedindo desculpas, alguma coisa. Nada. No domingo de manhã, decidi que não iria entrar em contato com eles. Se quisessem falar comigo, teriam que tomar a iniciativa. Enquanto isso, comecei a reunir todas as provas que conseguisse sobre o que havia acontecido. Imprimi todos os extratos bancários dos últimos 6 meses, fiz capturas de tela de todas as conversas que tivemos por mensagem, salvei a reportagem da televisão e comecei a documentar tudo cronologicamente. Carol me ajudou a organizar tudo em pastas separadas. Na segunda-feira, fui à delegacia fazer um boletim de ocorrência sobre o uso indevido dos meus dados. O delegado foi muito atencioso e explicou que eu era vítima na situação, não suspeita. Disse que provavelmente seria chamada para depor como testemunha do caso e que minha conta bancária seria liberada assim que terminassem a investigação preliminar. Foi um processo humilhante ter que explicar para a polícia que minha própria mãe havia usado meus dados para cometer crimes. O delegado disse que, infelizmente, casos assim eram mais comuns do que eu imaginava.
especialmente envolvendo familiares próximos. Durante essa semana, algo interessante aconteceu. Lembrei de um processo seletivo que havia feito alguns meses antes, para uma vaga de analista de marketing digital em uma empresa que estava crescendo muito na região. Na época, não havia sido selecionada, mas eles disseram para manter contato porque sempre surgiam novas oportunidades. Decidi mandar um e-mail para a recrutadora explicando minha situação acadêmica e perguntando se havia alguma vaga disponível. Para minha surpresa, ela respondeu no mesmo dia dizendo que uma posição havia acabado de abrir e que gostariam de me entrevistar novamente. A entrevista foi na quarta-feira e correu muito bem. Eles ficaram impressionados com meu portfólio acadêmico e com alguns projetos pessoais que eu havia desenvolvido durante a faculdade. Na sexta-feira, recebi a confirmação de que estava contratada, com um salário bem melhor do que eu esperava. Enquanto isso, minha conta bancária foi liberada e consegui comprovar que todas as movimentações suspeitas haviam sido feitas sem meu conhecimento. O banco até se desculpou pelo transtorno e ofereceu alguns benefícios como compensação. Carol me contou que estava circulando pela cidade que os 3 haviam sido soltos mediante pagamento de fiança, mas que o processo criminal continuaria correndo. Segundo ela, minha mãe havia perdido o emprego assim que a empresa soube da situação, e meu irmão foi expulso da liga de futebol amador onde jogava. O padrasto, que tinha uma pequena empresa de prestação de serviços, estava sendo investigado por sonegação fiscal e receptação. Vários clientes cancelaram contratos assim que souberam do caso. Foi então que tive uma ideia. Comecei a trabalhar em um projeto pessoal de marketing digital, criando conteúdo para redes sociais sobre superação pessoal e conquistas acadêmicas. O projeto começou pequeno, mas rapidamente ganhou visibilidade. Em algumas semanas, já tinha alguns milhares de seguidores e estava recebendo propostas de parcerias. Minha nova empresa até elogiou a iniciativa e disse que poderia usar a experiência como parte do meu desenvolvimento profissional. Um mês depois da formatura, fui à delegacia retirar uma cópia do boletim de ocorrência e do relatório policial preliminar. O delegado confirmou que as investigações comprovaram que meus dados haviam sido usados deliberadamente pelos 3, e que eu era completamente vítima na situação. Ler aquele relatório foi surreal. Estava tudo documentado. Como eles conseguiram meus dados, como usaram para alugar ilegalmente a casa, como meu tablet foi parar lá, como tentaram abrir crédito em meu nome. Era uma traição completa da confiança familiar. Nesse mesmo período, meu projeto de marketing digital havia crescido tanto que decidi fazer um post especial contando uma história sobre superação familiar. Não mencionei nomes, mas contei sobre alguém que foi desvalorizada pela família no dia mais importante da sua vida acadêmica e como essa pessoa transformou a dor em combustível para o sucesso. Incluí no post algumas fotos da minha formatura com Carol, prints das mensagens do grupo da família e uma imagem desfocada da reportagem policial. Pessoas próximas que acompanhavam a situação rapidamente entenderam de quem eu estava falando. O post viralizou na região. Em poucos dias tinha milhares de compartilhamentos e comentários de apoio. Muitas pessoas compartilharam histórias similares de desvalorização familiar, e o engajamento foi imenso. O que eu não esperava era a repercussão que isso teria na vida deles. Carol me contou que minha mãe estava desesperada porque as pessoas na cidade começaram a ligar os pontos e ela estava sendo confrontada em vários lugares sobre a situação. Meu irmão, que sempre foi popular na região por causa do futebol, começou a receber comentários maldosos nas redes sociais. O padrasto teve que fechar temporariamente a empresa porque perdeu quase todos os clientes. Mas o que mais me chamou a atenção foi que nenhum dos 3 entrou em contato comigo para pedir desculpas ou tentar explicar a situação. Pelo contrário, Carol soube, através de outros parentes, que eles estavam dizendo que eu estava sendo vingativa e que estava exagerando na situação. Foi aí que tomei minha decisão final. Peguei uma cópia do relatório policial oficial, que já estava pronto, e enviei pelos correios para cada um dos 3. Não escrevi uma carta longa, nem fiz um discurso dramático. Apenas anexei uma nota com uma única palavra: parabéns. Alguns dias depois, Carol me ligou rindo. Disse que minha mãe havia ligado para ela chorando, dizendo que não entendia por que eu estava sendo tão cruel e que ela não havia feito nada demais. Meu irmão aparentemente estava dizendo para todo mundo que eu sempre fui problemática e que agora estava mostrando meu verdadeiro caráter. O padrasto, segundo ela, estava tentando convencer todo mundo de que foi tudo um mal-entendido, que eles realmente achavam que a casa era para aluguel e que o uso dos meus dados foi apenas uma coincidência infeliz. Nenhum deles admitiu ter feito algo errado. Nenhum pediu desculpas. Nenhum reconheceu que me magoaram ou que abusaram da minha confiança.
era como se eu fosse a vilã da história por ter documentado e exposto a verdade. Hoje, 6 meses depois, estou em uma posição muito melhor na vida do que estava antes de tudo isso acontecer. Meu trabalho está indo muito bem, meu projeto nas redes sociais virou uma fonte de renda extra significativa e tenho uma rede de apoio de pessoas que genuinamente valorizam minhas conquistas. Carol continua sendo minha família verdadeira, e descobri que tenho outros parentes distantes que sempre souberam como eu era tratada diferente e que agora fazem questão de manter contato comigo. Minha mãe, meu irmão e o padrasto continuam lidando com as consequências legais dos atos deles. O processo criminal ainda está em andamento. E pelo que sei, a situação financeira dos 3 não está nada boa. O que mais me impressiona em toda essa história é como pessoas podem ser capazes de usar e magoar alguém da própria família, e ainda assim se recusarem a admitir que fizeram algo errado. É como se eu devesse ser grata por ter sido usada e traída. Mas sabe o que aprendi com tudo isso? Que às vezes as pessoas nos fazem um favor quando mostram quem realmente são. Se eles não tivessem faltado na minha formatura, eu provavelmente nunca teria descoberto o tipo de pessoas que realmente são. Se não tivessem me usado criminosamente, eu continuaria sendo a filha boba que sempre estava disponível para ajudar. Agora sei que família não é só quem compartilha o mesmo sangue, mas quem genuinamente torce pelo seu sucesso e está presente nos momentos importantes. Carol me ensinou isso, e as pessoas que conheci através do meu trabalho e projeto pessoal confirmaram. A ironia de tudo é que eles disseram que eu estava querendo chamar a atenção com a formatura. No final, foram eles que chamaram a atenção do país inteiro aparecendo na televisão sendo presos. Eu só queria que minha família estivesse orgulhosa de mim. Eles preferiram estar orgulhosos de cometer crimes. Não sei se um dia eles vão admitir que erraram ou pedir desculpas sinceras. Honestamente, não estou mais esperando por isso. Construí uma vida nova, com pessoas que me valorizam pelo que sou e pelo que conquistei. Às vezes ainda dói pensar em como as coisas poderiam ter sido diferentes se eles tivessem simplesmente comparecido à minha formatura e comemorado comigo. Mas então lembro de tudo que conquistei desde então e percebo que talvez as coisas tenham acontecido exatamente como deveriam. A vingança mais doce não foi enviar o relatório policial. Foi construir uma vida de sucesso sem eles, cercada de pessoas que genuinamente se importam comigo. Foi provar para mim mesma que eu não precisava da aprovação deles para ser bem-sucedida. Hoje, quando vejo meu diploma pendurado na parede do meu apartamento novo, lembro da Carol aplaudindo na primeira fileira e sinto uma gratidão imensa por ter pelo menos uma pessoa da família que entendeu a importância daquele momento. E quando vejo as fotos da formatura, não vejo mais uma pessoa sozinha. Vejo alguém forte o suficiente para comemorar suas conquistas, mesmo quando as pessoas mais próximas não conseguem reconhecer seu valor. No final das contas, eles perderam muito mais do que eu. Perderam a chance de fazer parte dos meus sucessos futuros, perderam minha confiança e respeito, e, principalmente, perderam a oportunidade de ter uma filha e irmã que sempre esteve disposta a ajudar e a perdoar. Agora é tarde demais para isso. Construí muros que não pretendo derrubar tão cedo. Eles fizeram suas escolhas, e eu fiz as minhas. E você? Se estivesse no lugar dela, o que faria diferente? Deixe seu comentário.